Fala galera da vida hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e, como sempre, muito obrigado para todos vocês que são membros do nosso canal. Nessa aula nós vamos ainda usar a classe de carro, porque tem algo muito interessante que eu quero mostrar para vocês quando nós estamos trabalhando com variáveis do tipo reference, variáveis de referência. Bom, então na última aula nós vimos aqui, fazendo exercício, que nós temos duas variáveis de referência, carro 1 e carro 2, e temos dois objetos, new carro, que eles apontam, fazem referência a um local específico na memória. E nesse local específico da memória nós temos dados diferentes. Bom, variáveis do tipo reference, variáveis de referência, elas podem referenciar outros objetos. Por mais que você esteja associando no momento da criação, você pode depois trocar. Então, nessa aula eu queria mostrar para vocês o que acontece quando você troca. Então, por exemplo, aqui, como você já sabe, se nós executarmos, nós temos carro 1 e carro 2. Agora, o que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Eu quero agora que o carro 1 ele faça referência para o mesmo espaço em memória que o carro 2 ele está referenciando. Como é que eu faço isso? Primeiro você tem que se perguntar quem sabe o endereço de memória onde esse objeto está. Carro 2. Então eu quero que o meu carro 1 ele faça referência para o mesmo objeto que o carro 2 está fazendo referência. Então a forma que você tem para fazer isso é a seguinte: você pode fazer bem simples, vou colocar aqui, ó, carro 1 recebe carro 2. Então eu estou falando, o carro 1 agora faz referência para o mesmo objeto que o carro 2 está fazendo. E se eu executar meu código, você vai ver que agora o carro 1 e o carro 2 eles vão imprimir Mustang GT500. Por quê? Porque agora, quando eu executei essa linha, quando eu faço isso aqui, então, no momento que eu executo essa linha, esse espaço em memória que nós temos aqui, onde tem o Fusca Bala, esse espaço em memória aqui, está perdido. Eu não tenho mais como voltar para ele. Tá? Então, a única forma que eu teria de voltar para ele é se tivesse uma outra terceira variável que ainda tivesse a referência. Mas uma vez que você perde a referência para o objeto em memória, já era, você nunca mais consegue achar esse objeto novamente. Então, quando eu executar agora, você vai ver que tanto o carro 1 como o carro 2 eles vão ter o mesmo resultado, que é o Mustang GT500 1968. Vamos executar aqui, Ctrl Shift F10. Então, temos exatamente carro 1, né, Mustang GT500 1968, carro 2, Mustang GT500 1968. E se eu fizer o contrário também, carro 2 recebe carro 1, então aqui, nesse exato momento, eu consigo fazer isso, por quê? Porque eu ainda tenho a referência, tá? Então quando eu executar novamente esse código, ele vai voltar a ser o que era, esse cara vai estar fazendo referência para esse cara aqui, e naquela linha carro 2 recebe carro 1, vai acontecer isso. Então agora o carro 2 está fazendo referência para o mesmo objeto que carro 1 está fazendo. E esse objeto vai ficar perdido em memória. Ctrl Shift F10. E você vai ver agora que ambos os carros, carro 1 e carro 2, eles têm os mesmos resultados, que é o Fusca Bala. Então, é assim que funciona. Você só pode fazer isso. Tem algumas regrinhas que nós vamos entender melhor quando trabalharmos com polimorfismo, mas você só pode fazer isso quando você tem objetos do mesmo tipo, na mesma linha de herança. Então, você não poderia fazer com professor. Então, se eu, por exemplo, criar aqui professor, professor recebe new professor. O que vai acontecer? Se eu tentar fazer carro 1 recebe professor, opa, tem um problema, porque carro e professor são coisas completamente diferentes. Então você não pode fazer esse tipo de associação, tá? Bom, então vou deixar aqui carro 1, carro 2. Não vou criar outra classe, só para exemplificar. Nós vamos falar sobre esse assunto. Você pode remover aqui também, você pode apagar, ou Ctrl Alt O, ele remove todos os imports que não estão sendo utilizados. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês. Agora vocês estão ficando cada vez mais familiarizados com a orientação a objeto e com objetos, variáveis de referências e por diante. A gente já pode prosseguir com novos assuntos. Então vejo vocês na próxima aula. Até mais!